Peço que você abra sua Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Como você sabe, se você é membro dessa igreja ou está nos visitando regularmente, nós estamos em uma série que se chama 5 Palavras de Graça. Nós temos estudado aquilo que chamamos de 5 pontos do calvinismo. Dessa vez, hoje, nós vamos falar sobre expiação limitada, assim que ela ficou conhecida, expiação limitada. Então, o título da mensagem é 5 Palavras de Graça, expiação limitada. O nosso texto de hoje é João 10. E agora na leitura, irmãos, eu vou ler todo o capítulo. E eu peço que você acompanhe de Bíblia aberta todo o capítulo. Mas o foco da nossa mensagem de hoje está dos versículos 11 a 18, 26 a 28. Mas por conta que eu quero pegar todo o contexto, eu vou ler todo o capítulo dessa vez. Preste bastante atenção e ouça com fé, com esperança a palavra de Deus. Isso aqui não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. João capítulo 10, a partir do verso 1 diz assim: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhece a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, esse mandato recebido do meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por boa obra,
que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo. Mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos conduz à tua verdade e renda o nosso coração aquilo que a tua palavra diz, no nome de Jesus. Amém. Na pregação de hoje, irmãos, nós vamos mergulhar na verdade de que Cristo morreu para salvar as suas ovelhas. Vou repetir. Cristo morreu para salvar as suas ovelhas. O que Cristo faz na cruz, na sua obra, não apenas oferece uma possibilidade de salvação, mas realmente compra, realmente garante a nossa salvação. Nós veremos também como essas verdades podem ser gloriosas e praticadas na vida da igreja. Eu vou repetir mais uma vez, e esse é o resumo do sermão. Nós vamos aprender que Cristo morreu para salvar suas ovelhas, que ele não deu uma mera possibilidade de salvação, mas realmente comprou a salvação das suas ovelhas. E vamos aplicar essas verdades à vida da igreja, como é a intenção da nossa série. O sermão de hoje está estruturado em 4 partes. A primeira eu vou dar uma breve contextualização do nosso tema, que é a expiação limitada. Na segunda eu vou mergulhar mais no texto de João 10. E vamos buscar responder a seguinte pergunta: o que João 10 ensina sobre expiação? Na terceira parte, nós vamos buscar apoio de outros textos da Escritura que falam dessa doutrina. E na quarta e última parte, nós vamos trazer aplicações para a nossa vida e para a nossa igreja. Esse é o nosso esqueleto. E eu vou começar do começo, do ponto 1. Uma breve contextualização desse tema da expiação limitada. Irmãos, a doutrina que nós temos diante de nós hoje, que é o nosso foco nas 5 palavras de graça, é alvo de muitos debates. Muitos lutam contra essa doutrina e chegam a dizer que os calvinistas, que a afirmam, estão em oposição à Bíblia. Tem até aqueles que se dizem reformados e se titulam calvinistas de 4 pontos, exatamente por não aceitarem essa doutrina da expiação. Algumas vezes tem reformados que tratam essa doutrina como se fosse a ovelha negra da família 5 pontos. E aí não quer muito assumir essa ovelha negra. A nossa postura aqui hoje não é a de meramente colocar cada uma das oposições a essa doutrina e ir refutando uma a uma, ou fazermos citações grandes de vários teólogos e de comentários. Não é isso. A nossa postura aqui hoje é ver o que a Bíblia diz sobre expiação e então nos rendermos a essa doutrina e aplicarmos em nossa vida. Porque o que nós cremos que vamos fazer aqui é o que está nas Sagradas Escrituras. É aquilo que a Bíblia diz sobre a morte, sobre a expiação de Cristo. Começando a partir daí, então, nós vemos que quando a Escritura ela fala sobre expiação, ela se refere à obra de Deus Pai em Cristo, o Filho, na cruz. Onde ali Jesus completou a obra de sua vida perfeita. Ele cancelou a dívida do pecado. Ele satisfez a ira de Deus contra nós e ele ganhou para nós todos os benefícios da salvação. É isso que queremos dizer quando nos referimos à expiação. A questão é, a quem se refere esse nós que eu acabei de dizer aqui? Que eu disse assim, Cristo morreu para aplacar a ira de Deus contra nós. Cristo morreu para nos dar os benefícios da salvação. A quem se refere esse nós?
em favor de quem Cristo fez tudo isso. Portanto, quando nós falamos de expiação limitada, e saibam os irmãos que muitas vezes esse termo é utilizado de modo pejorativo por alguns, para dizer que o reformado, o calvinista, ele limita a expiação. Essa é uma expressão que ficou consagrada, e nós vamos ver ela nos livros de teologia, nas teologias sistemáticas, enfim, mas muitas vezes ela é utilizada de modo pejorativo para dizer que nós limitamos a expiação. Então ela já tem sido referida também como expiação particular, expiação definida. Então, se eu falar de expiação particular, expiação definida, expiação limitada, estou tratando da mesma coisa, mas não de modo pejorativo. E quando nós falamos dessa doutrina, nós devemos saber que ela trata da seguinte pergunta: por quem Cristo morreu? Essa é a pergunta dela. Por quem Cristo expiou os pecados? Quem? Quem Cristo perdoou na cruz? Quem Cristo pagou? Por quem Cristo pagou os pecados? E foi respondendo essa pergunta que a teologia reformada, desenvolvendo a sua soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, colocou a expiação definida, que nada mais é, como veremos, o ensino das Escrituras. Isso é o que é mais importante. Mas como você responderia a essas perguntas? Por quem Cristo morreu? O que Cristo realizou na cruz em favor daqueles pelos quais ele morreu? Essas são perguntas decisivas para nós. Mas eu não vou te deixar em suspense por muito tempo. Porque a resposta da Bíblia é que Cristo morreu pelas suas ovelhas. João 10. Cristo morreu pelo seu povo, pela sua igreja e comprou a sua redenção. Cristo não morreu por todos os homens da mesma maneira. É isso que nós afirmamos. Nós entendemos que a obra de Cristo, ela foi uma obra vicária. Guarda essa palavra, é importante. Vicária significa substitutiva. Na cruz do Calvário, Cristo estava substituindo alguém que merecia todo o castigo e dor. E a pergunta que eu te faço é: quem é esse alguém? Alguém precisava pagar. Cristo substitui. A quem ele substitui? Nós respondemos: o seu povo, as suas ovelhas. Então, quando Cristo morre pelas suas ovelhas e paga toda a pena do pecado, ganhando as bênçãos da aliança, ele não está meramente conquistando uma possibilidade de salvação. Ele não está dizendo assim: olha, eu vou morrer aqui, mas eu não sei quem vai ser salvo. Ou eu vou morrer aqui, mas eu não sei. A questão está na mão deles. Não, ele não está conquistando uma possibilidade que ficaria dependente de você aceitar ou escolher, mas ele está efetivamente conquistando a salvação de seus filhos. Porque se Cristo morreu como nosso substituto, e é o que a Bíblia afirma, significa que a morte dele foi eficaz. E se a morte dele foi eficaz, aqueles pelos quais ele morreu não podem ser mais condenados. Quando você não aceita a doutrina da expiação definida, no final das contas você coloca a decisão nas mãos do homem. Seria como dizer que Cristo morreu por todos e possibilitou uma salvação para todo mundo. Mas é óbvio que nem todo mundo é salvo, não é? Ou é? Não é. Então você responderia que essa razão se dá porque nem todo mundo aceitou ou escolheu a Cristo. Ele morreu por todo mundo, mas muitos pelos quais ele morreu sofrerão eternamente no inferno. Faz sentido? Não, né? Então, se dissermos que Cristo sofreu e morreu no lugar de todo mundo, substitutivamente, vicariamente, não seria estranha a ideia de que na cruz Cristo paga pelos pecados de muita gente que vai ter que sofrer pelos mesmos pecados no inferno? Parece que a morte dele não serviu de nada. Não faz sentido. O que vemos nas Sagradas Escrituras é que todos os benefícios da salvação do povo de Deus foram comprados pelo sangue de Cristo. A graça irresistível, o novo nascimento, o dom do arrependimento, a fé, tudo foi comprado com sangue, irmãos. Nenhuma dessas bênçãos vem a nós porque nós somos bons. Nenhuma dessas bênçãos vem a nós porque nós merecemos.
Nenhuma dessas bênçãos vem a nós por causa da força do nosso braço. Nós somos totalmente depravados. Não há ninguém que busque a Deus. Não há quem entenda. Somos perdidos. Estamos condenados. Todas essas bênçãos vêm a nós porque Cristo adquiriu com sangue e a sua justiça. E Ele nos concedeu por sua graça soberana. Portanto, nós cremos que todos por quem Cristo morreu receberão graça, regeneração, dom do arrependimento, fé e vida em abundância. É isso que o texto de João diz também. A doutrina ela se chama expiação limitada, não porque ela é limitada em seu poder. A morte de Cristo tem um poder colossal. Ela poderia salvar 1 milhão de mundos, se Ele assim quisesse. Mas ela se chama limitada ou definida por causa da sua extensão. Ela é destinada àqueles a quem Deus quer salvar. Como nós vimos no texto aqui, ela é destinada para as suas ovelhas, porque o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, no final das contas, não é o calvinista, o reformado, que está limitando a expiação, e sim aqueles que negam que a morte expiatória de Cristo realizou o que nós precisamos, ou seja, a nossa salvação, a nossa libertação da morte, do inferno, das garras do diabo, da ira de Deus. Nós afirmamos que a expiação de Cristo tem todo o poder e eficácia. Afirmamos que na cruz Deus tinha em vista a salvação, a redenção concreta e eficaz dos seus filhos, de tudo que os destruiria, inclusive da incredulidade. Na cruz, ao morrer especificamente por sua noiva, Cristo compra e obtém tudo para torná-la salva. É isso que nós cremos. E essa é uma breve contextualização da expiação definida ou limitada. Eu me esforcei muito para não botar umas 5 páginas aqui. Então você glorifica a Deus por isso. Essa é a primeira parte. Eu queria te situar, eu queria te contextualizar. Eu queria te dizer onde a gente está pisando, o que nós estamos falando, e é isso que nós estamos falando. Segunda parte, avançando. Vamos mergulhar mais em João 10. Espero que você não tenha fechado sua Bíblia. Se você fechou, está perdoado desse pecado. Abre aí agora. João 10. E nós vamos responder a seguinte pergunta: o que João 10 pode nos ensinar sobre a expiação de Cristo? E eu quero que você, de Bíblia aberta, entenda que o capítulo 10 de João é uma sequência do capítulo anterior. Capítulo 9. Jesus ainda está enfrentando os fariseus cegos e hipócritas aqui. Alguns comentaristas têm apontado que essa metáfora que inicia o capítulo 10, ela está inseparavelmente ligada ao episódio do capítulo anterior. E qual é o episódio? A cura do cego de nascença. Vocês lembram disso? Os discípulos olharam o cego de nascença e eles perguntaram o quê? Senhor, quem pecou? Foi o pai, foi a mãe, foi quem? Porque ele está assim. Jesus falou, não tem nada disso. Eu vou corrigir a teologia de vocês. Ele está assim para que seja feita a glória de Deus, a vontade de Deus. E Jesus cura esse cego de nascença. Esse cego de nascença sai vendo, o povo fica assustado, chama ele, interroga ele. Os fariseus geram uma confusão enorme. E os fariseus perguntam, quem foi que te fez isso? Foi Jesus, foi um homem aí. Mas como ele fez isso? Eu falo, não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É simples, ele é simples. Aí os fariseus tentam falar, mas ele faz esse milagre, não sei o quê, não sei o que lá. Aí ele falou, olha, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E eu sei que quem faz esse tipo de coisa não pode estar endemoniado, louco, ou ser um mentiroso. Então, essa confusão gerada, esse milagre gerado, é o cenário do capítulo. E o capítulo 10, o capítulo 9, né? E o capítulo 10 é essa continuação do discurso que Jesus começou lá atrás, na presença dos fariseus e na presença do ex-cego. E a sua finalidade foi, em primeiro lugar, censurar a maneira que os fariseus trataram aquele homem. Segundo, o seu propósito foi animar esse cego em sua fé, em sua confiança. E terceiro, foi salientar também o seu ministério amoroso e salvífico de Cristo. William Hendrickson, um comentarista dessa passagem, ele diz, explicando da seguinte maneira: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os fariseus, por outro lado, como maus pastores, não estão preocupados com as ovelhas e as lançam fora. O homem cego de nascença, uma verdadeira ovelha, tinha sido excomungado pelas autoridades judaicas, mas Jesus, o bom pastor, foi procurá-lo e o encontrou. Portanto, torna-se evidente
que João 10, 1 a 21, é a continuação lógica e cronológica de João 9, 35 a 41. Essa história do cego e essa confusão com os fariseus. E é exatamente essa verdade, irmãos, que nós vemos permeando todo o capítulo 10. Jesus, ele conta uma parábola envolvendo pastor e ovelhas, e ele estabelece um primeiro contraste. O contraste é o seguinte: existe o verdadeiro pastor e existe os ladrões e salteadores. Jesus faz isso dos versos 1 a 6. Dos versos 7 a 10, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. E aquele que veio dar vida, e vida em abundância, é um tipo superlativo de vida, é um tipo especial. Jesus diz: eu vim dar vida em abundância, e ele faz isso de 7 a 10. De 11 a 18, os versos do capítulo 10, Jesus continua a progressão do seu ensino, mas dessa vez ele estabelece um novo contraste. E o contraste é verdadeiro pastor e o mercenário. E a diferença suprema entre esses dois está no fato de que o mercenário não se importa de verdade com as ovelhas. Mas o bom pastor se importa muito. E o compromisso do bom pastor com as ovelhas é tal que ele chega a entregar a própria vida por elas. Jesus é esse bom pastor. Seu cuidado e o seu amor se revelam de modo tal que ele entrega tudo o que ele tem, sua vida, para ovelhas frágeis e necessitadas. Essa imagem do Messias como um grande pastor percorre toda a Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos, tudo. Seu ensino geral é de que Cristo, como um grande pastor, cuida, aperfeiçoa e dá vida por suas ovelhas, se entregando totalmente a elas. A história do capítulo 10, ela segue por mais 2 episódios. Dos versos 19 a 21, nós vemos a consequência que as palavras de Jesus geraram, causando nova confusão entre os judeus. Esses fariseus eram muito confusentos. Eles arrumaram a confusão no capítulo 9, agora eles arrumam a confusão de novo aqui no capítulo 10. Eles chegam ao ponto de acusar Jesus de estar louco e estar endemoniado. Dos versos 22 a 42, que são os finais do capítulo 10, já em outro dia, mas mantendo o mesmo contexto de tema, nós vemos que uma certa festa em Jerusalém acontece e Jesus ali é interrogado pelos judeus. E eles querem saber se ele era o Cristo. Eles pedem para que ele seja claro. E a resposta de Jesus é o quê? Quer mais clareza do que o que eu estou dando para vocês? Estou sendo muito claro, e mesmo assim vocês não creram. E Jesus chega a dizer que o motivo deles não crerem era qual? Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. É o que a Bíblia diz. E novamente ele destaca a sua íntima relação com o Pai. Muitos ficaram indignados, acusaram Jesus de blasfêmia, outros não quiseram saber daquela notícia, mas muitos outros também creram. Eram ovelhas do Senhor, e dessa forma o capítulo é encerrado. E a pergunta que nós nos fazemos agora, depois dessa explicação, é: o que essas verdades do capítulo 10 têm a nos ensinar sobre a expiação de Cristo? O que essas verdades do capítulo 10 de João têm a nos ensinar sobre a expiação de Cristo? Eu quero te dizer de antemão que são verdades claras, e nós vamos pontuar elas. 6 verdades. O foco está de 11 a 18 e de 26 a 28, mas eu quero que você mantenha a ideia do capítulo inteiro. Primeira verdade: nem todos os homens são ovelhas de Cristo. Tem muita gente que não creu nele, que rejeitou e permaneceu duro até o fim. E o Senhor estabelece uma clara distinção entre esses dois grupos. Ele diz assim: uns são minhas ovelhas. E como elas são identificadas? Porque elas ouvem a minha voz e correm para mim. E outros não são minhas ovelhas. É simples assim. Verdade número 2. Jesus ensinou expiação definida aqui. Ele fala de si mesmo como um bom pastor que dá vida por um grupo. Qual grupo? Suas ovelhas. Não. João 10 não está dizendo que Cristo entrega a sua vida por todas as pessoas de qualquer jeito.
Não está dizendo que Jesus entrega seu sangue, a morte na cruz, todos os benefícios de qualquer jeito. Não está dizendo isso. Aqui nos é dito que Jesus dará a sua vida e Ele dá por o nome possessivo, por suas ovelhas. Sendo assim, Cristo morreu não por todos, de qualquer jeito, mas especificamente pelos seus. Aqueles que ouvem a sua voz e vão até Ele. Aqueles que Ele conheceu de antemão, o que nós estudamos na pregação anterior, eleição incondicional. Verdade número 3. Jesus conhece e é conhecido por suas ovelhas. E aí qual é a relação que Ele faz, irmão? Isso aqui é precioso. Ele diz assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. A íntima relação da Trindade. Como Cristo é conhecido e conhece o Pai, Ele conhece as suas ovelhas. Isso não é conhecimento intelectual meramente. Você tem aprendido isso. Isso é um conhecimento profundo, relacional, especial, que abrange todo ser. E Jesus diz assim: eu conheço e sou conhecido, ou serei conhecido pelas minhas ovelhas. É isso que ele diz. Verdade número 4. Jesus dá a vida eterna às suas ovelhas. Elas jamais perecerão. Não sou eu que estou falando isso. São as palavras do próprio Deus. Ninguém pode arrebatá-las da sua mão. A palavra diz que foi o Pai quem as deu. E também aponta que ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Aqui a expiação definida é também expiação eficaz. As ovelhas são do Pai, são dadas ao Filho, e Ele, o Filho, deu a sua vida por suas ovelhas. Elas são guardadas aonde? Nas mãos do Pai e do Filho. Quem vai tirar? Quem tem coragem? O texto diz que elas são guardadas por Cristo e por Deus Pai. É uma ênfase muito grande. E que nenhuma ovelha, por quem Cristo deu a sua vida, jamais perecerá. Aqueles por quem Cristo morreu são os que lhe foram dados pelo Pai. E Ele não pode ter morrido por aqueles que não lhe foram dados. Verdade número 5, penúltima. Existem alguns que ainda não são identificados como ovelha, mas um dia serão. Jesus diz que Ele precisa trazê-las. Isso significa que tem muita gente para ser salva aí. E a verdade é que no momento apropriado elas vão ouvir a voz do pastor, que o Senhor vai as atrair. Última verdade que nós podemos extrair, verdade número 6. Além disso tudo, Jesus faz do implícito algo explícito. Ele diz assim: os que não abraçam a fé nunca foram suas ovelhas. Versículo número 26. Vocês não creram, porque não sois as minhas ovelhas. A lógica do Senhor Jesus aqui é notável. Ele não diz, vocês não creram, e porque não creram, não são do meu rebanho. O que ele diz é, vocês não creram porque não são do meu rebanho. Porque se vocês fossem do meu rebanho, vocês ouviriam a minha voz, vocês curvariam o coração de vocês e vocês correriam na minha direção. Portanto, as ovelhas elas não se tornam primariamente ovelhas porque elas creem, porque elas escolhem, de acordo com o texto. Elas são capazes de crer porque são ovelhas e porque o Espírito Santo trabalha no coração, tirando essa resistência e essa rebeldia, a voz do Senhor. Por isso, quando Jesus diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas, as suas palavras significam assim, é por meio do sangue que eu compro aqueles que o meu Pai me deu. Eu obtenho fé e eu obtenho todas as bênçãos de todos aqueles que estarão unidos a mim para sempre. Amém ou não? Aqui a doutrina de que Jesus morreu em favor do seu povo, das suas ovelhas, está muito clara. Eu assim espero.
E eu quero seguir para a próxima parte do sermão, a terceira parte, que diz: existe apoio em outras partes da Escritura para o que a gente acabou de ver aqui? E a minha resposta é sim, existe muito apoio. E eu quero passear com os irmãos em alguns textos da Bíblia. Eu acho que você não vai conseguir abrir todos eles rapidamente, mas se você conseguir, ou pelo menos anotar para ver depois, seria bom. Outras partes da Escritura ensinam isso que João 10 acabou de nos dizer, ensinam essa doutrina? Primeiro, João 17, a ligação entre expiação e intercessão. João 17 segue na mesma direção, onde Jesus limita a sua oração às suas ovelhas. Ele diz assim, versículos 6, 9 e 19. Manifestei o teu amor àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus não ora pelo mundo. A intercessão e expiação estão ligadas. Jesus ora por aqueles que são seus, e ele ora assim: Pai, guarda eles, porque o Senhor me deu. Esse é o fundamento. Pai, não deixa que eles se percam. Não deixa, Senhor, que eles se percam. Guarda-os na tua verdade. Santificação nessas palavras aqui significa morte de Jesus. Portanto, Jesus estava dizendo que sua morte visava especificamente aqueles por quem ele orava. É por esses que ele santificou, é por esses que ele deu a sua vida. Jeremias 31 a 34, a gente vai lá para o Antigo Testamento e a gente vê a promessa da nova aliança, e eu quero que você olhe como o sangue de Jesus vai adquirir todas as bênçãos da nova aliança. Diz assim, Jeremias 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles imprimirei as minhas leis. Não diz, na mente deles eu vou poder, se eles quiserem. Na mente deles eu vou imprimir as minhas leis. Também no coração as inscreverei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É isso que o Senhor promete. Ezequiel 36, 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e eu lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus caminhos. Guardem e observem os meus juízos. A promessa da nova aliança, irmãos, é que o Senhor está tomando a iniciativa, é que o Senhor tomará a iniciativa. É que Ele vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. É que Ele vai atrair, é que Ele vai perdoar, é que Ele vai amar, é que Ele vai imprimir no coração dos seus filhos a sua lei. Isso não é mera possibilidade, isso é uma certeza. O Senhor vai fazer tudo isso para aqueles que estiverem dentro da sua aliança. E o sangue de Cristo vai obter todos os benefícios dessa nova aliança, daquilo que ele prometeu. Olha só o que diz Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Ele é o mediador de uma nova aliança. Aqueles que estão aliançados com o Senhor receberão uma promessa de herança eterna e terão seus pecados redimidos. É isso que o texto diz. Lucas 22, 20, quando Jesus está estabelecendo, instituindo a ceia com os seus discípulos, ele diz assim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. O sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, conforme esses textos da Escritura que nós acabamos de ver, compra
todas as bênçãos para as ovelhas de Cristo. Outros textos da Bíblia também mostram e apontam essa verdade. Para citar só mais alguns. João 11, 50 a 52. Diz assim: vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Isso aqui são palavras de Caifás. O texto prossegue dizendo: ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Agora presta atenção. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui nos é revelado que Jesus morreu para reunir os filhos de Deus. Essa expressão é colocada em contraste com o fato de que Jesus não veio só para salvar a nação de Israel. Jesus não veio só para o povo de Israel, mas para todos os filhos de Deus que andam dispersos. É isso que o texto está dizendo. E esse texto ele tem semelhança e conexão com outro escrito de João, lá dessa vez em 1 João 2,2, que muitas vezes, irmãos, é utilizado erroneamente para refutar a expiação definida. Então tem muita gente que pega o texto de 1 João 2,2 e diz assim: olha aqui, ó, o que vocês falam não está na Bíblia, mentira. Só que isso é feito de forma errônea. Porque esse texto deve ser entendido à luz de uma boa exegese, do contexto de toda a Escritura. E se João disse uma coisa no seu Evangelho e disse outra coisa lá nos seus epístolos, João está meio esquizofrênico, né? Mas uma pessoa que está interpretando nunca acha que ela é o esquizofrênico. Acha que é o texto que está errado. Ou pelo menos a outra doutrina que está estabelecida há muito tempo. Mas o que diz 1 João 2,2? Diz assim: e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Pronto, João virou universalista agora. Está ensinando que todo mundo vai ser salvo. É isso? Não. Será que João está dizendo que Jesus aplaca a ira de Deus pelos pecados do mundo inteiro? E este mundo ainda pode perecer a eternidade no inferno por causa desses mesmos pecados? Claro que não. O que João está dizendo então? João está dizendo que Jesus é salvador e propiciação pelos pecados não só dos judeus, não só de Israel, não só de nós, nascidos dentro de casa, mas do mundo inteiro, de gentios, de povos espalhados por todos os lugares da face da terra. O que ele está dizendo é que Jesus vai reunir em seu corpo os filhos de Deus que andam dispersos pelo mundo, que ele vai reunir ainda outras ovelhas de outro aprisco, não só de Israel, mas de todo mundo. E eu não vou ter tempo aqui para lidar, irmãos, com todos os textos que trazem a palavra mundo, a palavra todos, todos os homens ou humanidade, e que são usados, novamente, erroneamente, para falar contra a expiação definida. Mas eu queria dizer para você que nenhuma passagem da Escritura pode ser usada para contradizer a verdade de que Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Com isso, eu não quero, irmãos, também dizer que não tenha textos que não vão nos desafiar. Com isso, eu não quero dizer que não tenha textos que não nos vão dar trabalho. Mas eu quero deixar claro a vocês que um entendimento mais profundo da Escritura, uma boa exegese, como nós temos aprendido na EBD, uma boa escrutínio, vamos dizer assim, é melhor. Investigação detalhada do texto bíblico, exegese, vai nos apontar, na verdade, de que a palavra de Cristo mostra que ele deu sua vida por seu povo. E da mesma forma que a eleição tem um alvo, que Deus, ele elege, ele escolhe, ele separa e ama um povo para si, a expiação também tem um alvo, a morte de Cristo tem um alvo, e ela foi em favor do seu povo. O fato é que nenhuma gota de sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi em desperdício. Foi sem intenção. Cada gota derramada ali foi para os seus filhos. Apocalipse 5,9 traz bastante luz para essa questão quando ele diz assim: e cantava um cântico novo, dizendo: digno é o Cordeiro. Não é você,
não sou eu. Não é a igreja de todos os séculos. Digno é o Cordeiro. Digno é o Senhor. De pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9 diz que Cristo é louvado porque Ele comprou para Deus gente de todo tipo, gente de todo mundo. E é isso, à luz dessas verdades que nós devemos ler todos os outros textos também. Por fim, eu quero destacar meu último texto dessa sessão. Efésios 5:25. A verdade destacada de que Cristo se entregou pela igreja. Diz assim a palavra: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa é uma das passagens mais claras de toda a Escritura, sobre a intenção específica de Deus na morte de Cristo. Aqui Jesus está amando e se entregando especificamente, especialmente e definidamente por uma igreja, por uma noiva. E esse é um ensino consistente quando olhamos o todo da palavra de Deus. E sabe o que é impressionante também? Sabe o que é impressionante também aqui? É que este amor especial de Cristo pela sua igreja também é o padrão de amor que se deve ter no casamento. Amém? Que bom. João 10, toda a Escritura, todos esses textos que nós lemos e muitos outros, que daria para a gente citar outros, atestam, comprovam, corroboram essa verdade que o Senhor se deu por seu povo. Parte 4, última parte, aplicações. Como as verdades da expiação definida podem ser gloriosas na vida da igreja? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Como? Como a gente pratica isso? Como a gente aplica? Como isso se torna real para nós? Primeira delas, para a igreja toda, para a igreja geral. Uma das razões que eu estou destacando essa doutrina aqui é pelo desejo de que a igreja de Cristo, que a nossa igreja seja incendiada apropriadamente pelo amor particular que Cristo teve por ela, por nós, quando Ele morreu. Que você, como noiva de Cristo, tenha o seu amor impulsionado por Jesus, por saber mais do que Ele fez. Essa doutrina nos aprofunda na experiência da graça de Deus e nos faz mergulhar no oceano de amor que a Bíblia traz para o nosso próprio deleite. Cada gesto do Senhor Jesus, cada gota do seu sangue, cada passo foi dado com intenção, foi dado com um propósito. Ele é o grande pastor que ama a sua noiva em cada ato da sua vida. Se nós acharmos que Deus não tinha em mente um povo específico quando comprou a igreja com o seu sangue, com o sangue do seu filho, nós perdemos de vista a glória, a profundidade desse amor especial pela noiva. Mas o Senhor tinha. Cristo conhecia o seu povo desde antes da fundação do mundo. É isso que diz a Escritura, e Ele morreu para obter esse povo. E Deus quer que a noiva do seu filho, a igreja, seja impactada e se sinta encantada por esse amor. Encantado. O Senhor quer que você olhe para o que Ele fez, para como Ele fez, que seu amor por Ele aumente. E essa é uma das primeiras aplicações para nós, que o nosso amor pelo Senhor aumente à medida que caminhamos com Ele e entendemos mais e compreendemos mais do que Ele fez por nós. Segundo lado da moeda dessa aplicação, tem um segundo lado. A igreja não é pouca coisa. Ame a igreja. O noivo a amou. E eu quero que você reflita como você tem falado da igreja por aí. Como você tem falado da sua igreja. Ah, pastor, minha igreja só é bênção, só é maravilhas. Só coisas boas. Tá, mas como você tem falado de outras igrejas por aí? Até as não saudáveis. Eu ainda estou tratando de igreja. Eu ainda estou tratando de igreja verdadeira. Nós vimos isso na nossa CBD também.
Igreja saudável, igreja verdadeira. Tem igrejas que são verdadeiras, mas não estão saudáveis. Como você tem falado delas por aí? Como você tem tratado esses irmãos? Como você tem se colocado diante deles? A igreja não é pouca coisa. Isso é uma repreensão e exortação para nós. Tenha cuidado do jeito que você fala da igreja. Porque o noivo a amou. Cada gota do sangue dele foi por ela. Mesmo que ela não esteja saudável agora. Mesmo que ela tenha falhas. Cuidado com o jeito que você fala da igreja. Aplicação número 2. Todas essas verdades devem te deixar admirado da sua própria salvação. E que o seu coração consiga assimilar o que aconteceu com você. Quando você faz isso, todo motivo de vanglória é escolhido. Alegria e gratidão abundam. E a pergunta é, você tem noção do que aconteceu com você? Você tem noção do preço pago? Você tem noção do que precisou, do quanto custou para o Senhor fazer isso? Quando você contempla essas verdades, a sua adoração a Deus ela é aprofundada. E nada disso vem porque nós merecemos. Por isso, essa verdade da palavra de Deus que esvazia o que o homem pode dar e enaltece aquilo que o Senhor dá. Ela quebra o nosso orgulho, mas ela nos leva à gratidão. E sabe aquele dia que você está murmurador? Que tem esse dia na vida do crente. Ou esses dias, né? Se fosse só um dia, estava bom. Na minha tem. Sabe aquele dia que você está bem reclamão? Você tem que pensar na expiação. No que ele fez. E você tem que fazer seu coração se curvar a essas verdades e ser grato. E ser grato. Porque mesmo você, sendo esse verme pequeno que você é, o Senhor te amou. Se você é filho dele. Faça seu coração curvar essas verdades e seja grato. E louve a Deus por isso. Louve muito a Deus por isso. Aplicação número 3, para os homens casados agora. A pergunta é, como você tem amado a sua esposa, meu irmão? A sua esposa sente que você realmente a ama de forma especial, de forma particular, de forma única. Não precisa ficar olhando para os seus maridos agora. Eu te falei. Mas como você tem amado sua esposa, irmão? Sua esposa sente isso. Você ama ela de forma única? Ou ela tem que dividir o seu amor com afeições por outras coisas? Eu não estou falando outra mulher, não. Estou falando outras coisas também. Celular, jogos, lazer, entretenimento, amigos, outras pessoas. A sua esposa enxerga que você cuida e dá atenção a ela de forma especial, como prioridade. Você viu o que nós acabamos de ler? Você viu como Cristo amou? É assim que você tem que fazer. Você já tentou elogiar a sua esposa de um modo bem específico? Bem específico. Algo que só ela faz. Algo que só ela é. E que te deixa encantado. Algo que só ela é, que só ela faz e que você admira de forma especial. Já tentou fazer isso? Não olhe para eles agora. Experimenta fazer isso. Seja como Cristo. Aplica a doutrina ao seu casamento. Uma vez eu falei para os jovens que eu apliquei a doutrina da expiação limitada no namoro, no noivado e no casamento. Continuo aplicando. Cheguei para a Mariana e falei assim, Mariana, meu amor por você é igual a expiação limitada. Ele é especialmente, definidamente e especificamente por você. Em outras palavras, é igual Casas Bahia, dedicação total a você. Ela veio mole, irmãos. Você é muito engraçado, tá? Jovens, aplicar o negócio. Tirando a brincadeira, irmãos, mas a verdade permanece. Homens, casados, olhem para Cristo e não achem que a doutrina é algo etéreo, é algo que está pairando aqui e não é prático. Ela é prática, sim. E ela tem que impactar a sua vida.
Aplicação número 4, para as mães. Talvez você seja mãe aqui, membro dessa igreja, ou visitante, e você esteja cansado e sobrecarregado. E não, eu não tenho um espaço super relaxante com pedras quentes para te dar. Se eu tivesse, talvez, né? Mas eu não tenho. Mas eu tenho a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus, ela traz descanso ao coração, apesar da correria diária. E a verdade que eu quero te mostrar é que você não precisa provar nada a ninguém. Você precisa olhar para o amor particular de Cristo por você. Se você é uma ovelha dele. Você olha para o amor particular de Cristo por você e encontre nisso o seu valor. Você que provavelmente acha que não está atingindo os padrões de criação de filhos, como esposa, como dona de casa, como uma mulher que está trabalhando para ajudar a sua família. Olhe para o amor de Cristo e encontre confiança. Deixe que esse amor seja a sua validação. E não qualquer outra coisa que você usa para abastecer a sua identidade. Coisas alcançadas por meio de comparação de rede social. Ah, mas ela faz isso. Ela faz A ou B e eu não faço, então eu não sou ninguém. Para com isso, isso é orgulho. Abrace o amor de Cristo. O amor particular de Cristo por você. Se livre da comparação de rede social, de outras mulheres da igreja. Fora da igreja, do seu trabalho, seja o que for. Faça com que a terra seca do seu coração prove as verdades da palavra de Deus e então prossiga. Crie seus filhos, faça o melhor por eles, trabalhe duro, abençoe sua família, cuide do seu casamento, sirva na sua igreja, sabendo que Cristo é seu, que essa verdade te leve à frente. Não fique estagnada, não é isso que eu estou pedindo aqui. Eu não estou pedindo para você olhar para a palavra de Deus e ficar assim, ah, tá bom, Deus me amou. Eu não estou pedindo para você fazer isso. Eu estou pedindo para que o amor de Cristo te impulsione e seja a coisa mais basilar na sua identidade. Busque santificação, cresça, mas esteja confiante do amor de Deus, apesar das falhas que há em você. Deus abençoe as mães dessa igreja. Aplicação 5, rapazes. Pastor Maurício falou que tinha que aplicar, então ele está aplicando. Carnaval hoje, né? Feriado, não tem culto da noite, então estou tranquilo, estou nem ali, estou nem olhando aqui. Ó. Aplicação número 5. Rapazes. Homens solteiros da nossa igreja. Homens solteiros que querem casar e que têm orado por isso. Busquem amar e dedicar sua vida por uma noiva. Aprumem o coração de vocês. Aprumem o coração de vocês. Não comprem os padrões do mundo na hora que você procurar uma moça para casar. Responda a seguinte pergunta: a quem eu quero dedicar o meu amor e a minha vida para sempre, até eu morrer? Saibam que isso não é mágica. Isso é decisão, isso é compromisso, isso é sacrifício. Ela não vai estar impecável todos os dias. Ela não vai estar 100% arrumada, bela, fazendo pão às 6 horas da manhã todo dia. Não, ela não vai estar. Beleza passa, essas coisas passam, mas o compromisso permanece. Isso é que deve motivar a procura de vocês. Isso é que deve motivar a escolha de vocês. Vá e amem intencionalmente uma moça. Entregue a sua vida por ela. Sejam fiéis. Sejam puros. Sejam puros. Sejam como Cristo. Aplicação número 6 para as moças agora. Saibam que a melhor coisa para um casamento não é se o rapaz é bonito, rico, super inteligente, forte, musculoso, está com a vida resolvida, consegue te bancar. Seja super decidido a ponto de não ter dúvida de nada. Ou qualquer coisa desse tipo. Isso não é a principal coisa. Isso não é a melhor coisa. Isso não é o que vocês querem se vocês amam a palavra de Deus. Mas a melhor coisa, a coisa mais importante para um casamento é saber, é ter um homem que vai sacrificar por você. É ter alguém que vai se entregar por você. E vocês têm que buscar isso. Você não tem que ficar com essas ninharias que a rede social está pregando para vocês.
que os padrões da cultura estão pregando para vocês, vocês têm que ficar com a palavra de Deus. E isso é a melhor coisa. Rapazes e moças, olhem para o Senhor. Olhem para o Senhor. Aplicação número 7, novamente para os homens em geral. Homens da nossa igreja, mais uma vez. Que ao olharem o amor de Cristo, vocês sejam transformados por Ele. Se você é uma ovelha de Cristo, Cristo se deu intencionalmente por você, e esse amor transforma. E esse amor te transforma de um Adão covarde, de um Adão fujão, em um filho de Cristo que serve sacrificialmente. E quando você diz amar a doutrina da expiação definida, do amor particular de Deus, daquilo que Ele fez por você, do serviço que Ele prestou às suas ovelhas, você também no seu serviço não tem que fazer muito caso do preço que você vai pagar, do esforço que você vai fazer, do fardo pesado que você vai ter que levar, de quantos quilos de cimento você vai ter que levar. Homens transformados pelo Senhor servem suas esposas, suas famílias, seus amigos, suas igrejas. Homens servem, porque é isso que nós somos criados para ser. Nós fomos feitos para isso. Não compre essa ideia do mundo. Homens foram criados para serem servos de suas famílias, de suas igrejas, seus amigos, suas esposas. Ser como o Senhor Jesus faz com que nós também nos entreguemos aos relacionamentos da nossa vida do jeito que Jesus fez. E se você não está se entregando 100% nos relacionamentos que Jesus te deu, você não está fazendo isso como deveria. E eu não estou falando isso aqui para jogar palavras no vento. Eu estou falando isso porque é necessário para nós. Acordem. Sejam como Cristo. Aplicação número 8, missões e evangelismo. Nós oferecemos ao mundo Cristo e o seu evangelho. Oferecemos todas as bênçãos da redenção. Nós não guardamos isso para nós mesmos. Quando a gente está falando de missões e evangelismo, irmãos, isso é totalmente necessário. Nós não estamos oferecendo ao mundo um amor geral de Deus de qualquer jeito. Nós não estamos oferecendo um evangelho, uma morte na cruz, que dá somente uma possibilidade de salvação. Mas nós estamos oferecendo uma certeza ao mundo, uma garantia, uma compra segura de Deus Filho. Estamos oferecendo uma expiação completa e definida, um amor especial, e é por isso que nós imploramos para que os homens creiam, para que eles venham a Cristo, ouçam a sua voz e não endureçam os seus corações. Nós não dizemos aos homens, venham para uma possibilidade, venham para uma chance, quem sabe vocês podem conseguir. Nós estamos dizendo, venham a Cristo. E quando nós dizemos, venham a Cristo, nós prometemos que se eles vierem, eles serão unidos a Cristo e a sua noiva. E tudo que Cristo comprou para a sua noiva será deles. Tudo que Cristo adquiriu com seu sangue, com absoluta certeza, será a porção deles para sempre. É isso que nós oferecemos em missões e evangelismo. Aplicação número 9, ainda em evangelização. A evangelização continua sendo essencial para que as pessoas conheçam o Salvador Jesus e sejam salvas. E que grande esperança há de um sucesso de levar as pessoas à fé. Mas, você tem que entender que a conversão não é, em última análise, dependente de você, ou limitada pela dureza do coração do incrédulo. As doutrinas da graça, aquilo que nós estamos vendo, tornam possível a evangelização entre pessoas espiritualmente mortas. A obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo me faz ser ousado para pregar para o inimigo e esperançoso para pregar para o morto. Ousado para pregar para o inimigo, esperançoso para pregar para o morto. Se o Senhor quiser, Ele faz. Qual é a sua parte? Pregue. Vá por todo mundo.
A salvação vem pelo quê? É pelo ouvir da palavra. Vai pregar. Como? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não foram enviados? Continua, necessário. E se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Se forem ovelhas do Senhor, elas ouvirão a voz do Senhor. Aplicação número 10, a gente já está acabando. O presbitério dessa igreja não quer formar crentes que dizem amar a expiação definida e que não são humildes e compassivos com outros crentes que ainda não chegaram a essa compreensão ou que creem diferente. Presta atenção, eu não estou dizendo aqui que essas pessoas estão certas. Eu não estou dizendo que essas pessoas têm um ensino coerente com a Escritura. Eu não estou dizendo que nós devemos achar que tudo é igual e relativizar tudo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui que se você é um defensor das doutrinas da graça, você precisa saber lidar com irmãos que ainda não possuem essa compreensão. Eles podem ser ovelhas de Cristo, se eles creem em Jesus e se foram transformados por Ele. Irmãos, nós não somos salvos pelos 5 pontos da tulipa. Ok? Nós não somos salvos porque nós cremos que a nossa teologia é a melhor. Nós não somos salvos pela nossa boa teologia. Não somos salvos por isso. Porque se fôssemos salvos por isso, não seria por graça e sim por obras. Nós cremos sim, confessamos o ensino da expiação definida, entendemos que ela revela mais a glória do Senhor, a glória do seu Evangelho, entendemos assim. Mas nós não somos salvos porque nós cremos na expiação definida. Se fôssemos salvos por isso, era por você e não pela graça de Deus. Mas o que a Escritura diz é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a graça de Deus te alcançou, por isso você é salvo. Se você diz amar as doutrinas da graça e ainda mantém um espírito egocêntrico, faccioso e arrogante, eu sugiro que você reveja a sua teologia e a sua vida. Última. Para você que não é crente ainda e você está me ouvindo, seja aqui, seja na transmissão, você não tem nenhum bom motivo para não vir a Cristo hoje. Você não tem. E o chamado que eu te faço é: venha a Cristo, se arrependa e receba a vida em abundância. Não sou eu quem estou prometendo isso, é o Senhor, eu só estou te transmitindo. O Senhor Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E a sua fé, se você vir, provará que você está entre os eleitos. Quando você vem a Cristo, isso provará que você também vai ser beneficiado pela expiação dele. Mas você não tem nenhum bom motivo para não fazer isso hoje. Venha a Ele. Venha a Ele. Se você vier a Cristo, Ele vai te receber, Ele vai te abraçar e você vai ter com Ele todas as bênçãos. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com eles todas as coisas? A quem esse nós se refere, irmãos? As suas ovelhas. Aqueles que estão descritos nos versos 29 a 31. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O ponto que eu quero ressaltar aqui é que a morte de Cristo é garantia absoluta, inabalável, de que todas as ovelhas de Cristo receberão com Ele todas as coisas. Todas as coisas. Essa é a lógica maravilhosa de Romanos 8,32. Se a expiação não fosse definida, essa lógica se quebraria, mas ela é. E eu quero que você olhe para essa doutrina da expiação como um grande pilar da certeza cristã, da certeza do amor de Deus por nós,
da certeza de que com Cristo nós temos tudo, Ele é nosso, nós fomos comprados pelo Senhor Jesus. E eu quero que essa certeza e esse entendimento doutrinário te leve a proclamar, junto com o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ah, Senhor, seja glorificado teu nome em nossas vidas. Que a nossa expressão seja essa. Esse ponto é bem capturado por um escritor de hinos, o Augustus Toplady, que diz assim: se tu, Senhor, já conquistaste a minha isenção e já suportaste em meu lugar toda a ira divina, não se pode exigir pagamento a Deus duas vezes, primeiramente da mão sangrada do meu fiador e então outra vez da minha. Por que você está com medo? Essa é a certeza que nós temos. Nunca seremos arrancados da mão do Pai. É uma bendita confiança. E é uma genuína cura para as nossas almas. Você pode vibrar com essa certeza? Vamos orar. Senhor, seja glorificado em nosso meio. E que a expressão do nosso coração seja de genuíno louvor ao teu nome. Ah, Deus, nós sabemos que não há nada em nós. Mas pela graça nós fomos chamados e queremos permanecer. Continue fazendo a tua obra em nossa vida, em nossa igreja, Senhor. E traz, Senhor, para perto de ti as tuas ovelhas que ainda estão dispersas. Que elas reconheçam a tua voz, que o evangelho avance e que alcance muitos ainda ao redor do mundo. Deus, faz com que essas pessoas que estão aqui hoje ouvindo essa palavra entendam e se rendam à tua verdade, para a glória de Cristo, no nome de Jesus. Amém.